Então vamos lá, hoje vamos falar sobre sonegação fiscal. A sonegação fiscal está prevista na Lei 8.137/90. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a sonegação fiscal, dando o conceito de sonegação fiscal. Sonegação fiscal é toda ocultação dolosa, mediante fraude, astúcia ou habilidade, do recolhimento do tributo devido ao poder público. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês em relação à sonegação fiscal é que a sonegação fiscal é uma conduta dolosa. O elemento subjetivo da sonegação fiscal é o dolo. Portanto, nos crimes de sonegação fiscal, tu não vais encontrar um crime culposo. Só vais encontrar condutas dolosas. Esta lei 8.137/90 revogou a lei 4.729/65, que era a antiga lei que disciplinava os crimes de sonegação fiscal. Nessa lei 8.137/90 estão previstos duas ordens de crimes: os crimes previstos no artigo 1º e os crimes previstos no artigo 2º. Professor, qual a diferença entre os crimes previstos no artigo 1º e os crimes previstos no artigo 2º? É que os crimes previstos no artigo 1º são crimes materiais, exigem a produção de um resultado naturalístico, que no caso aqui, como nós estamos falando de lei de drogas, é a sonegação fiscal, é a evasão do tributo, evasão do imposto. Ele deixar de pagar total ou parcialmente o tributo devido ao poder público. Já no artigo 2º, atenção, os crimes são formais. Significa dizer que a lei prevê, em tese, um resultado naturalístico, que é a sonegação fiscal, mas que não necessariamente a sonegação fiscal precisa ocorrer para que eu tenha a consumação do artigo 2º. Vamos agora falar dos conceitos normativos do sujeito ativo e sujeito passivo. Meus amigos, os conceitos normativos estão previstos na legislação tributária. É a legislação tributária que vai me dizer o que é sujeito ativo da obrigação tributária, o que é contribuinte, o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria. Então, esses conceitos normativos vocês tirarão da legislação tributária. Já o sujeito ativo do crime, vocês vão logo analisando e memorizando que o sujeito ativo dos crimes de sonegação fiscal, sujeitos ativos são comuns. Por quê? Porque a lei não exige qualificação especial do sujeito ativo para a prática da conduta de sonegação. Com exceção do artigo 3º da Lei 8.137/90, que traz os crimes praticados por funcionário público, de sonegação fiscal, quando o funcionário público pratica a exigência de alguma vantagem indevida, ou ele pratica a advocacia administrativa dentro da sonegação fiscal. Nessas condutas nós vamos ter um sujeito passivo próprio, porque a lei, no artigo 3º, para a prática do crime, vai exigir que seja praticado por funcionário público. Muito bem. O sujeito passivo
convém nós fazermos uma diferença. Sujeito ativo e sujeito passivo. Primeiro vamos fazer aqui uma diferença no sujeito ativo. O sujeito ativo, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tanto a sonegação pode ser praticada por uma pessoa física, você deixa de declarar no teu imposto de renda todos os dados necessários com o objetivo de sonegar o imposto de renda, ou ele pode ser praticado por uma pessoa jurídica. Imaginemos uma grande empresa que, para deixar de recolher o ICMS, acaba fraudando notas fiscais. Mas a questão é o seguinte: em relação à pessoa jurídica, convém destacar que existem duas teorias sobre a responsabilidade da pessoa jurídica. Que foi? Alguma dúvida aí? Diga. Isso tudo porque tem aqui o artigo 119, pode perguntar que sujeito ativo da obrigação à pessoa jurídica de direito titular da competência. Não confunda o sujeito ativo da obrigação tributária com o sujeito ativo do Código Penal. O sujeito ativo do direito penal é diferente do sujeito ativo da obrigação tributária. Tem nada a ver. Sujeito ativo aqui no direito penal é aquela pessoa que viola o bem jurídico tutelado pelo Estado. Aqui o bem jurídico tutelado é o erário público. Portanto, se a pessoa viola o erário público, ele é sujeito ativo. Diferente do sujeito ativo da obrigação tributária. Totalmente diferente. Então, eu dizia, em relação à pessoa jurídica, nós temos duas teorias em relação à pessoa jurídica. Nós temos duas teorias em relação à pessoa jurídica. Nós temos a teoria realista e nós temos a teoria da ficção. Para os realistas, a pessoa jurídica deveria responder pelo crime. Para os adeptos da teoria da ficção, a pessoa jurídica não responderia pelo crime. Quem responderia pelo crime seriam seus administradores, seriam seus presidentes, seriam aquelas pessoas que têm domínio do fato, poder de decisão dentro da empresa. Para a sonegação fiscal, para efeito de sonegação fiscal, vale a teoria da ficção. Porque no caso de sonegação fiscal, quem responde pelo crime são os proprietários, os administradores, os presidentes, todas as pessoas que têm poder de decisão. Contudo, convém destacar, em relação à teoria realista, que já existe a responsabilização da pessoa jurídica por danos ambientais e já existe, como nós vimos, a responsabilização da pessoa jurídica por crimes contra o sistema financeiro. Nesse caso, a pessoa jurídica pode sofrer uma pena de interdição de direitos. Mas para efeito de responsabilizar o sujeito ativo aqui, vale a teoria da ficção. Respondem pela sonegação fiscal os proprietários, diretores, administradores, quem tem poder de decisão dentro da empresa. Sujeito passivo é sempre a pessoa jurídica de direito público arrecadadora de tributos, podendo ser União, Estados e município. Professor, como é que eu vou saber se a pessoa, o sujeito passivo é a União, quando o tributo sonegado for da competência da União? Exemplo, imposto de renda.
E se for, por exemplo, o tributo estadual, como o ICMS? Se for sonegação de ICMS, o sujeito passivo será o Estado. E se for sonegação de imposto municipal, como o IPTU, o sujeito passivo será o município. Podem ser também sujeitos passivos, além da União, os estados e municípios, seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas pelo poder público, desde que sejam entes arrecadadores de tributos. A objetividade jurídica dessa lei. Essa lei tutela o erário público. Ela visa proteger o Estado, o erário público, de práticas fraudulentas que visem diminuir ou suprimir a arrecadação fiscal. O objetivo dessa lei é diminuir a sonegação. Portanto, ela tutela o erário público. Quanto ao objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, nesse caso, o objeto material serão coisas. A sonegação poderá recair sobre livros obrigatórios, sobre documentos obrigatórios, sobre faturas, duplicatas, notas fiscais, cupons fiscais e demais documentos que estejam relacionados com a arrecadação de impostos, de tributos. A conduta dessa lei, nós já sabemos que a conduta, ela se divide em comissiva e omissiva. Ela será comissiva quando ela se constituir num fazer, uma atividade, uma conduta positiva. E ela será omissiva se ela se constituir num não fazer, numa inação, numa inércia. Concurso de agentes. Posso apagar aqui? Meus amigos, é admitido o concurso de agentes na sonegação fiscal. É admitido o concurso de agentes na sonegação fiscal. As três modalidades de concurso que podemos ter é a autoria, a coautoria, a participação, eu poderia colocar aqui a autoria mediata. Professor, o que é o coautor do crime de sonegação? O coautor do crime de sonegação é aquele que, juntamente com o autor, pratica as condutas previstas no tipo da lei de sonegação fiscal. Então, ele sonega junto com o autor. O partícipe é aquele que, embora não pratique as condutas de sonegação fiscal, ele concorre de qualquer modo para a sonegação, portanto incide nas penas da sonegação a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Partícipe não pratica o tipo, ele apenas